Então, meus irmãos, a gente vai entrar agora no último vídeo, né, sobre essa aula 6, na quarta parte dessa aula 6. E nós iniciamos essa aula falando sobre a aliança que o Senhor fez com a casa de Davi. E ao longo da Bíblia nós vemos 5 alianças no Velho Testamento, muito importantes ali, que é a aliança que Deus faz com Noé primeiramente, depois uma aliança que ele faz com Abraão, prometendo a descendência a Abraão, depois ele faz uma aliança com Moisés através da lei, ele faz uma aliança com Finéias, né, o sumo sacerdote Finéias, falando que o sacerdote não se apartaria, sacerdócio não se apartaria da sua casa, e agora Deus vai fazer também uma aliança com Davi. E a razão pela qual Deus vai fazer essa aliança com Davi é porque Davi valorizou primeiramente a Deus. Né? Quando Davi ele se estabelece ali em Jerusalém, sendo a capital de Israel, ele traz a arca para Jerusalém e ali vai ser a sede do seu governo, a sede do seu reino. E o rei Irão, que é o rei de Tiro, ali numa cidade da Fenícia, ele começa a apoiar então Davi. A primeira aliança que a gente vê Davi fazendo com o rei de fora, que futuramente viria a construir o templo de Salomão ali sobre o Monte Moriá. Então ele é responsável, esse rei é responsável por construir o palácio que Davi ficaria. Né? Até que um dia Davi chega para o profeta Natã e fala para o profeta Natã: como pode, né, eu sendo rei, estar num palácio feito de cedro, vindo do Líbano, um palácio bom, um palácio pomposo, enquanto a arca do Senhor, a presença do Senhor, fica habitando em tendas. Né? E essa valorização que Davi teve com Deus, né, de valorizar a aliança dele com Deus, de valorizar o próprio Deus, a presença de Deus, ele relata isso no Salmo 132, né? Quando ele fala: não descansarei os meus olhos, nem subirei ao meu leito, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para ti. Né? E por conta disso, Deus valoriza isso. Né? Enquanto Davi buscava uma morada para o Senhor, o próprio Deus fez uma aliança e uma promessa ao rei, firmando para sempre a sua casa e seu reino até a vinda de Cristo. E essa bênção, ela corrobora com o que Jacó falou para Judá quando está abençoando os seus filhos. Ele diz para Judá que o cetro de autoridade não se apartaria da sua casa, até que viesse Siló, né, fazendo referência a Jesus. E de fato, né, a Bíblia vai ao longo da história toda do Velho Testamento mostrar que existia sempre uma lâmpada sobre Israel. Ele trata a descendência de Davi como a lâmpada de Israel. E isso é muito tremendo, porque essa descendência, a lâmpada de Israel, né, estando sobre a casa de Israel, ela preparou o caminho para aquele que viria a ser a luz do mundo, né, Jesus Cristo. E por conta dessa obediência, dessa devoção que Davi tem por Deus, né, a gente vai ver 14 gerações à frente, ali tratando da genealogia de Jesus, que o Messias viria, né, por intermédio da descendência de Davi. Davi foi abençoado, e é por isso que Isaías vai relatar, vai falar isso: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isso fala justamente de Cristo. Então, como Davi, ele tem uma relação muito estreita, muito importante com Jesus Cristo. E o evangelista, né, Mateus, ele começa seu livro falando exatamente isso, né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele vai falando assim até o final da genealogia de Jesus. Então, o fato de Davi ter honrado ao Senhor, ele foi honrado por Deus também, né? Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. E a gente viu então um contraste entre a vida de Saul, que não se atentou para as palavras do Senhor, que desobedeceu ao Senhor e ele foi morto. E a gente vê Davi, um homem que valorizou a Deus, e ele foi exaltado, né, diante de todos os povos. Então Davi teria uma casa para sempre, um reino para sempre, um trono para sempre. Glorificaria o nome de Deus para sempre, né, a lâmpada de Israel, né, preparando o caminho para a luz do mundo. Olha que ensinamento lindo, né, da vida de Davi. Então, nesse período, Deus firma, né, o reino de Davi, né? O reino estabelecido, agora o Reino Unido, né, sobre as duas casas de Judá e Israel, e Davi reina sobre todo o Israel, e Deus firma esse reino nas mãos dele, e ele então começa a conseguir grandes conquistas. Ele vai cumprir aquela promessa que foi feita a Abraão sobre os limites da terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, e Davi então ele vai cumprir essa promessa, uma vez que ele vai dominar todos os povos e subjugar todos os povos ao redor. Ele vai dominar os amonitas, os moabitas, os edomitas, vai dominar os amalequitas, vai dominar o povo ali na região norte, o povo da Síria,
né, que é dominar, que é rei, que tem por rei um homem chamado Hadadezer ou Adazazer, e esse homem ele é derrotado por Davi, e Davi, ao derrotar esse povo sírio, que futuramente seria um povo que se levantaria bastante contra Israel, ele toma os despojos daquele povo e muitas riquezas ele consegue tomar aquele povo, né? Muita coisa de ouro, e uma dessas coisas de ouro que ele toma são os escudos de ouro. Depois esses escudos eles vão lá para o templo de Jerusalém, eles vão estar na entrada do templo de Jerusalém, eles vão ser usados ali. Então Davi conquista, né, algumas cidades da Fenícia, ele vai conquistar também o povo filisteu, vai subjugar o povo filisteu. Então isso vai fazer com que o reino de Davi se firme, né? O reino de Israel se firme de tal forma que Israel vai se tornar a maior nação, a nação mais poderosa no mundo conhecido naquela época. Então olha um povo que era nômade no deserto, um povo que era apenas uma liga tribal, onde cada um fazia o que achava reto aos seus olhos no tempo dos juízes, um povo que tinha os líderes de clãs, líderes de famílias e líderes de tribos. Agora a gente vê um reino estabelecido, uma nação forte, uma nação aguerrida, e o homem que Deus usou, né, responsável por fazer esse reino se tornar um reino forte, foi o rei Davi. E essa dependência que Davi tinha de Deus foi o ponto de partida para esse grande reinado, né? Uma vez que ele dependia totalmente do Senhor. A gente vê ali o tempo todo Davi sempre pedindo conselhos ao Senhor, né? Falando: Senhor, é para eu subir contra esse povo? O Senhor vai dar esse povo nas minhas mãos, nas nossas mãos, vai dar os filisteus nas nossas mãos? E Deus respondia sim. Deus respondia através do profeta Gade, ou através do profeta Natã, ou através ali da estola sacerdotal, por meio do Urim e Tumim, né? Davi faz referência a isso algumas vezes, e Davi o tempo todo pede, né, a orientação do Senhor. Isso foi talvez a marca da vida de Davi, né? O como ele confiava em Deus e o quanto ele acreditava de que Deus é quem dava a vitória, né? Não era pela força do braço dele, mas era pela força do próprio Deus. E Davi então ele vai chegando ali ao final da sua vida, vai depois de lutar tantas guerras, e durante uma dessas investidas que ele está fazendo, um gigante chamado Isbi-Benob se levanta contra Davi e quase mata o rei Davi. E diante desse perigo, né, que aconteceu ali, Abissai chega para Davi e fala: Rei, acho que o senhor já está, a idade do senhor está chegando, o senhor lutou bastante com a gente na frente da guerra, foi um guerreiro, né, mas acho que está na hora do senhor dar uma descansada, ir lá para o palácio, descansar. E essa retirada de Davi da guerra que vai fazer, vai né, trazer um episódio que nós conhecemos bem, que é o pecado de Davi, que vai ser o assunto da nossa própria aula, na nossa próxima aula, né? Uma vez que diz que na época que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava ali passeando ali na varanda dele, mas Davi então ele se retira, né, do campo de batalha, agora no final do seu reinado, após ter conquistado todos os limites da terra prometidos por Deus a Abraão. E é nesse tempo que Davi vai começar a planejar a construção do futuro templo de Jerusalém. Ele vai arquitetar ali a construção desse templo, que não vai se concretizar no templo de Davi. Né? Deus vai falar com ele: porque fostes um homem de guerra, né? E derramaste sangue. Claro que isso foi tudo necessário, permissão de Deus, mas porque ele foi um homem de guerra e derramou muito sangue, quem construiria o templo de Jerusalém não seria Davi, mas seria o filho dele, um homem chamado Salomão, que a gente vai falar mais para frente também. Mas toda a preparação para a construção do templo é feita por Davi, né? Deus dá esse privilégio para ele, né? Ele faz todo o planejamento, as medições de como seria aquele templo, os materiais que seriam usados naquele templo, né? Deus dá tudo para Davi, né? Assim como Deus revelou a Moisés como seria o tabernáculo, Deus revela a Davi também como seria o templo. E Salomão vai ser o responsável por construir esse templo futuramente ali em Jerusalém. E a gente chega ao final da nossa aula agora, depois dessas 4 partes, esses 4 capítulos que nós passamos aí nessa aula 6, e chegamos ao final dessa aula e conseguimos, né, compreender um pouco, né, do que foi a vida de Davi, do que foi a vida desse homem, desse rei ali, desse pastor sobre Israel, né, uma vez que o rei deveria ser um pastor, deveria servir ao povo, não ser servido pelo povo, né? Isso é um grande ensinamento para nós e para os nossos governantes, nossas autoridades, né, que nós devemos servir, né?
realmente aqueles que estão subordinados a nós, né? E uma lição que nós tiramos da vida de Davi é como ele manteve seus olhos fixos, né? Fixados no céu, fixos no Senhor, pensando a todo momento nas coisas que eram do Senhor, enquanto muitos outros poderiam olhar para o seu próprio reino, se firmar de alguma forma ali, achando assim um sustento futuro para si. Não, ele olha o tempo todo para Deus, né? Enquanto ele está ali no seu palácio, um lugar bonito, ele está pensando, pô, e a arca do Senhor? Né? Por que ela está habitando em tendas? Ele olha o tempo todo para Deus, ele tenta o tempo todo agradar ao Senhor, porque ele manteve os seus olhos em Deus. Isso é um ensinamento muito lindo da vida de Davi, né? Que assim como Colossenses diz, pensar nas coisas que são do alto, né? Que nós possamos realmente, né, valorizar, buscar as coisas eternas, as coisas que não se perdem com o tempo, mas elas são perpétuas, duram para sempre, né? E Salmos vai dizer: contemplai-o e sereis iluminados, contemplai o Senhor e sereis iluminados. Né, que nós possamos contemplar o Senhor, nós possamos buscar primeiramente, né, o seu reino e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Né? Ele é o nosso sustento, ele sabe o que nós precisamos, sabe quem nós somos e ele nos sustenta, né? E o nosso maior presente, né, o presente que ele nos deu, foi enviar o seu Espírito Santo sobre nós, que nos ensinaria todas as coisas. A gente está vivendo esse tempo tão difícil, né? Um problema mundial, esse vírus se alastrando por todos os lugares, né? Matando pessoas. E isso é preocupante, né? Isso é muito preocupante, mas a gente não sabe se haverá uma vacina para isso, se tem uma vacina para isso, né? Mas um dia Jesus, né, ele trouxe a vacina para o pecado. E a vacina para o pecado é o próprio sangue dele. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Então, que nós possamos realmente colocar os nossos olhos em Deus, confiando que Ele vai nos guardar nesse tempo, confiando que Ele vai nos sustentar nesse tempo, que Ele vai nos livrar da morte, nos livrar das dores, porque Ele é quem guerreia nossas guerras. Assim como Davi confiou em Deus e Deus guerreou as guerras de Israel. Né, que nós possamos colocar os nossos olhos em Deus, entendendo que é Ele quem guerreia nossas guerras. A peleja é dele, a batalha é dele, e Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. Né, que nós possamos então ter isso no nosso coração, meus irmãos. Deus possa abençoar cada um de vocês, possa realmente contemplar o desejo do nosso coração, possa nos ajudar a ser filhos cada dia mais obedientes e fiéis a Ele. Deus abençoe, meus irmãos.